capítulo 6. Eu não sei quem foi disse isso, mas olha, para gente disciplinar. Foi Sinésio. Daniel, capítulo 6. É para olhar. Porque ninguém consegue ter uma foto boa minha, né? É sempre assim. Tá aí, tá projetado Daniel, capítulo 6. A gente vai fazer 2 momentos de leitura. Nesse momento até o versículo 18, tá bom? E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino. E sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. Vamos só repetir aqui, porque nele havia Podem ler. Porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma. Preste atenção. Eles procuravam qualquer coisa a respeito de Daniel, mas a Bíblia diz, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então, estes homens disseram, nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então, estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim, ó rei Dário, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores, tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus com D minúsculo, ou a qualquer homem, não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada, conforme a lei dos médios e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou esta escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos, e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Olha, é muito importante porque a Bíblia é muito cheia de detalhes. Daniel, ele, sabendo da notícia, ele entra no seu quarto, mas ele não começa a orar nesse momento. Era um hábito que ele tinha, como também antes costumava fazer. Pode passar, por favor. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então, se apresentaram e disseram ao rei, no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito, pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse, esta palavra é certa, conforme a lei dos médios e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei, Daniel, que é os transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Ouvindo então o rei o negócio, ficou penalizado, e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até o pôr do sol trabalhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei, sabe, ó rei, que é uma lei dos médios, dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel, e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel, é até aqui só, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Amém? Fecha teus olhos e vamos orar um pouco mais. Senhor,
essa é a tua palavra, que o Senhor possa trazer, Senhor, revelação do alto sobre a tua igreja. Eu coloco a minha vida à tua disposição. O Senhor me conhece, sabe das minhas limitações, mas o Senhor também conhece o teu povo. E por amor e misericórdia dele, o Senhor pode usar a minha vida. Então, seja livre, Senhor, para fazer aquilo que o Senhor tem para fazer nesse lugar. A casa é sua, o povo também. Assim nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, por favor. Bem, certamente, mesmo quem não conhece de Bíblia, conhece essa história, essa passagem de Daniel, desse profeta Daniel. Até se a gente for perguntar para uma criança quem é Daniel, o que a criança vai responder é aquele que foi lançado na cova dos leões. Isso é uma história que a gente conhece muito, né? Mas é muito interessante, muito importante que a gente possa entender um pouco a história de Daniel, porque a história de Daniel, a experiência de Daniel, ela não se dá no capítulo 6, mas é uma história que já tem uma trajetória. Inclusive, esse episódio, ele já está com quase 80 anos. Então, até quando as crianças desenham o menino Daniel, não é mais um menino. É um homem já de cabelo branco. Mas a gente vai observar o seguinte. Esse tempo era o tempo do exílio. E o rei Nabucodonosor, na época, ele faz quando ele sitia Judá, ele leva, juntamente com os utensílios, inclusive, do templo, ele faz ele pede que leve alguns jovens e ele pede alguns requisitos. Porque ele tinha uma preocupação de estar junto no palácio, aqueles jovens que pudessem atender esses pré-requisitos. A história de Daniel não começa de baixo. Porque eu preguei uns 15 dias atrás sobre José, por exemplo. José ele tem um processo para chegar ao palácio, né? Eu falei sobre o poço, sobre a cova, falei sobre a casa da escravidão, falei sobre a prisão e finalmente José chega no palácio. Daniel não. Daniel já começa a sua trajetória de vida no palácio. Não acaba numa cova, mas passa também por uma cova. E um dos requisitos que o rei então pedia era que esses jovens eles não tivessem defeito algum, que eles fossem de boa aparência, fossem cultos, inteligentes e que dominassem os vários campos de conhecimento e que fossem capazes de servir, ou seja, de trabalhar no palácio. Então Daniel, juntamente com seus 3 amigos, foram aqueles que atenderam essas demandas. Eram jovens muito inteligentes. E eu acho muito interessante porque Daniel, a Bíblia diz que havia sobre ele um espírito excelente. Ou seja, eu imagino que tudo que Daniel fizesse, se fosse a tarefa mais simples, mais corriqueira, mais rotineira, ele se destacava. Se, por exemplo, alguém chegasse para Daniel e falasse: Daniel, limpa aqui a igreja, ele deixaria a igreja muito diferente de qualquer outra pessoa. Ele ia limpar com esmero. Daniel era aquele que ele colocava excelência em onde ele fazia. Então a Bíblia diz que quando Daniel, junto com os seus 3 amigos, chegam até a Babilônia, eles têm logo de cara os seus nomes trocados. E a gente vai ver que Nabucodonosor era um homem muito imprudente, ele tinha umas oscilações de humor. E num dado momento, então, ele tem um sonho enigmático, mas ele não revela o sonho. Ele não quer que alguém interprete sonhos, mas ele quer que alguém revele, adivinhe o sonho que ele tinha tido. E aí ele começa a chamar os magos, né, porque era um costume, principalmente de uma cultura politeísta, onde adoravam outros deuses. Então era hábito se ter no reinado magos, conselheiros. E quando ele então chama os magos para adivinharem qual tinha sido o sonho enigmático que ele tinha tido, nenhum deles consegue decifrar, consegue traduzir. E Nabucodonosor agora, ele lança um decreto, uma penalidade de morte. Ele fala: quem não conseguir adivinhar o que eu sonhei, vai morrer. Imagina, você tentar adivinhar algo que alguém sonhou. Então foi essa a situação onde Daniel agora se destaca. Porque Daniel já estava servindo no palácio, mas Daniel ele teve dentro do palácio uma postura de renúncias. Porque Daniel, mesmo estando no palácio, ele tem uma decisão, ele fala: nós vamos ser preparados sim para servir ao rei, nós vamos passar por um tempo de preparação,
abster juntamente com os meus amigos de todas as iguarias que vinham do rei. Um funcionário que servia falou: não faça isso, porque se o rei vê que vocês estão mais raquíticos, mais magros do que os outros jovens, ele vai me responsabilizar. E Daniel vai: então faz o seguinte, passa um tempo nos dando apenas legumes e água. E daqui a um tempo, se nós estivermos mais fortes do que os outros jovens que estão comendo, se alimentando das iguarias do rei, aí você então decide o que você quiser. Nessa hora então, eles percebem, o que servia percebeu que Daniel, juntamente com os seus amigos, se tornavam mais saudáveis, mais fortes. Daniel é aquele crente que o ambiente não muda a sua essência. Daniel é aquele que, quando está, mesmo estando às vezes incluído dentro de um processo onde a gente vai precisar, quem sabe, caminhar, conviver, principalmente em áreas de trabalho, Daniel é aquele que eu sou crente fora da minha igreja, dentro de casa e fora de casa. Eu não vou me corromper, eu não vou me tornar igual, pelo contrário, eu vou ser aquele onde as pessoas vão olhar e não vão encontrar sobre mim nenhuma pessoa, nenhuma forma ilesa de ser, de comportar. Daniel era aquele que não se parecia com o seu meio. Então, nesse contexto, agora, Nabucodonosor, quando lança esse decreto de morte, os magos começam a ficar agora desesperados, e quando vão prender, inclusive Daniel, que era o rei, né, o responsável pelos magos, ele fala: não, deixa eu ir até a presença do rei, mas a gente já pediu tempo, não, deixa eu ir. E quando Daniel agora está na presença do rei, ele fala: me dê só um tempo, porque eu conheço alguém que pode revelar o que se passa no seu coração. Eu conheço alguém que pode revelar o que a Bíblia diz. Ele vai dizer: não há dúvida. Ele vai dizer o seguinte: nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas Daniel vai dizer assim: mas existe um Deus dos céus que revela mistérios. E aí agora o Nabucodonosor espera. O que Daniel vai fazer? Vai orar juntamente com os seus amigos. Entram em processo de oração. E quando eles começam a orar, Deus de fato revela a Daniel qual era o sonho que Nabucodonosor tinha tido. E não só o sonho, mas a interpretação dos sonhos. Quando agora ele está diante de Nabucodonosor, o rei reconhece o Deus de Daniel e ele fala: não há dúvida, Daniel, que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis. Naquele momento, Daniel agora começa a se sentir, a fazer parte agora de um dos conselheiros do rei. O rei agora morre, quem assume é o seu filho, que se torna alguém, era arruaceiro. A gente pode falar que Belsazar era arruaceiro, porque quando Nabucodonosor morre, embora ele também teve processos de queda no seu império, porque chegou uma hora que ele se declarou com a glória sendo dele, que ele falou: tudo isso aqui na Babilônia é por conta de mim, a glória é minha. E o Senhor então faz ele cair, faz ele se tornar como um animal selvagem, comendo capim, até que depois ele reconhece e se arrepende. Interessante que todas as vezes na Bíblia nós vamos perceber que todo aquele que tentar ocupar o lugar de Deus vai cair. Saul caiu, Nabucodonosor caiu, Faraó caiu. Deus não divide a glória dele com ninguém. E agora, finalmente, depois que o seu filho assume, cai também agora no capítulo 6, nós vamos ver um novo rei. Não parecia agora ser um rei insano. Dário, como algumas versões falam, não parecia ser um homem insano, pelo contrário, parecia ser um homem que estava tentando viver o seu reinado, governando o seu reinado de uma forma muito prudente. E nessa hora agora, ele institui 120, algumas versões da Bíblia vão chamar de sátrapas, essa versão foi chama de presidente, são 120 províncias, com 120 homens agora respondendo por essas províncias. Só que acima desses 120 homens, haviam 3 supervisores, ou seja, 3 pessoas que esses 120 agora como é que chama? Quando alguém vai falar com outra pessoa. Essas 3 pessoas, esses 3 estavam acima hierarquicamente.
E Daniel, entre os três, ele estava se destacando. E chegou a notícia. Qual foi a notícia? O rei agora vai colocar Daniel em um outro cargo. Daniel estava pronto para viver uma promoção no seu trabalho. Sabe aquela coisa quando ele está numa empresa, a gente fica sabendo pelos rumores assim, fulano, fica aí, continua fazendo o seu trabalho bem, porque chegaram aqui aos nossos ouvidos que você vai ser promovido, que aquele cargo que está todo mundo ali pleiteando vai ser teu. Já aconteceu de vocês ficarem sabendo primeiro que a pessoa... Então era mais ou menos isso, já havia rumores. O rei está gostando do trabalho de Daniel. O rei quer colocar Daniel, os 120 homens, mais os 2 supervisores abaixo de Daniel. Ou seja, tem uma promoção na agulha para Daniel. Só que o que acontece? Quando chega a notícia de que Daniel ia ser agora finalmente levantado, honrado naquele lugar, acontece algo lá que acontece em todo canto. Começam a se levantar o quê? Pessoas, seu pombo, opositores, pessoas tentando destruir, pessoas tentando puxar o tapete. E foi isso que aconteceu. Aqueles homens ficaram tão indignados, ficaram tão incomodados com essa possível promoção de Daniel, que agora aqueles 120 se juntam com os mais 2 supervisores, que eram do mesmo escalão de Daniel, e tem uma ideia. Rapaz, a gente precisa encontrar alguma coisa, alguma falha no caráter desse homem. A gente precisa encontrar alguma coisa para derrubar esse homem. Porque não é possível. Se a gente encontrar qualquer coisa que seja, a gente chega até o rei e a gente fala para ele, a gente aborta a missão, a gente aborta a promoção de Daniel. Só que interessante, a Bíblia diz que eles não conseguiram encontrar absolutamente nada que desabonasse a personalidade, o caráter, a essência daquele homem. E o Senhor começou a ministrar muito no meu coração a respeito disso. Daniel nos ensina o seguinte: chega uma hora em que a única coisa que vão encontrar a respeito de nós, e que o único defeito que vão achar sobre nós, é quando eles vão reconhecer, é um homem e uma mulher de Deus. O único defeito é ora demais. O único defeito é vai demais para a igreja. O único defeito é santarrão demais. O único defeito é quando ele chega, todo mundo tem que parar de falar abobrinha. O único defeito é, ele não é uma pessoa que a gente se sente à vontade para falar palavrão, para falar fofoca, porque quando ele chega, o ambiente muda. Nós precisamos entender, assim como Daniel, sermos aqueles crentes, como a palavra diz, alguém que não precisa ser disciplinado, doutrinado, porque ele tem tanto fortemente um caráter do Senhor, que vão procurar, mas não vão encontrar nele qualquer coisa que justifique ele perder o emprego, ele perder a família. Amém. Daniel é o tipo de marido que deixava o celular para sua esposa ver e não se preocupava, porque sobre ele não havia nada que pudesse condená-lo. Daniel era o tipo de mulher que deixava também o seu celular e ninguém poderia encontrar nenhuma conversa dúbia, porque era alguém que não podia achar sobre ele. É o tipo de crente que ninguém acha defeito. É aquele tipo de pessoa que vão fazer uma varredura no seu trabalho, mas não vai encontrar nada ilícito, não vai encontrar desvio, não vai encontrar você envolvido com corrupção, não vai encontrar você tentando ganhar vantagem em cima da situação em que você está. Daniel é o tipo de crente que vão tentar passar uma varredura, vão tentar passar um raio-x, mas não vão encontrar nada que possa condenar. Daniel é um crente que é um homem e uma mulher de Deus. O único defeito que começaram a cogitar e encontrar em Daniel é: se a gente não encontra nada na lei dos homens contra esse homem, pelo menos na lei de Deus vai que a gente encontra alguma brecha. Sabe uma coisa? Pode até encontrar brecha em você, mas a brecha é aquele homem e aquela mulher. É um homem que ora muito, é uma mulher que ora muito, é um homem que vive na igreja, é um homem que tem uma palavra de Deus sobre ele. O único defeito, quem sabe, que pode encontrar é: não adianta chegar na casa de fulano no domingo, porque ele só vive socado na igreja. O único defeito que vão encontrar em um homem ou mulher de Deus é porque ele teme ao Senhor,
Daniel, ora demais. Não dá para ser promovido, porque é um homem que ora muito. É um homem que tem muita experiência com Deus. É um homem que saiu de Judá, mas o Deus de Judá continuou com ele. É um homem que está há tantos anos vivendo um tempo de exílio, mas não se dobrou perante os deuses da Babilônia. É um homem crente. É um homem que não se corrompe. E aí eles tiveram então uma ideia. Qual é a ideia? Vamos até o rei. E vamos fazer uma coisa que geralmente as autoridades deixam de ser ludibriadas. O quê? Inflar o ego. Quer ver uma pessoa cair? Começa a inflar a vaidade dela. Quer ver uma pessoa se distanciar e começar a se tornar uma pessoa imprudente e insana? Comece a inflar o ego dela. Chegaram para o rei e falaram: rei, só o Senhor deve ser adorado nesse lugar. Só o Senhor merece a glória. Por que o Senhor não edita então um decreto, carimba com o seu selo, que aqui ninguém mais pode adorar nenhum Deus, ninguém mais pode pedir nada que não seja ao Senhor? O rei Dário vê isso com bons olhos. De fato, só tem eu aqui. Só se tem alguém que pode dar algo de bom, sou eu. Por que eles têm que pedir aos seus deuses? Só que Dário não entendia que ali era uma cilada contra Daniel. E Dário gostava de Daniel, mas ele foi envolvido pela vaidade. O seu ego foi inflado. E aí agora ele edita, ele carimba o decreto. Está proibido a partir de agora qualquer pessoa desse reinado se dobrar para outros deuses, fazer um pedido que não seja o rei Dário. Só que eles nem podiam estar ali fazendo esse tipo de petição, porque precisava ser todos. E Daniel não estava participando desse conchavo, ele era a vítima do conchavo. Nessa hora, chega aos ouvidos de Daniel: ninguém pode mais adorar a nenhum Deus. O que Daniel faz? Ele não vai falar com o rei. Daniel ele vai para a sua casa. Ele vai para aquela janela onde ficava de frente para Jerusalém, para a direção de Jerusalém. Mas observe uma coisa. Não é quando Daniel sabe da possibilidade de ir para a cova que ele começa a orar. Porque muitos vão dizer que Daniel foi para a cova dos leões porque orava. Isso já era um hábito de Daniel, orar. A Bíblia diz que quando ele chega no seu quarto, ele vai e ora em voz alta, como ele costumava fazer. Era uma rotina de Daniel orar ao seu Deus 3 vezes ao dia. Daniel não era aquele que só procura o Senhor quando as coisas começam a apertar. Daniel não é aquele que, quando está na iminência de uma ameaça, de uma perda de emprego, de uma possibilidade de porta fechada, começa a buscar ao Senhor. Não. Daniel ele vai fazer aquilo que já era hábito na sua vida fazer. Porque um homem e uma mulher de Deus, quando ele tem na sua rotina o Senhor, embora as coisas possam tentar modificar a sua rotina, ele entende: nada me tira da presença de Deus. Mas Daniel, há riscos. Você pode orar em silêncio, você pode entrar no banheiro e orar. Daniel continuou fazendo aquilo que ele sempre fez. Um homem e uma mulher de Deus entende o seguinte: a minha relação com Deus não pode ser abalada quando alguém, alguma circunstância externa está tentando me tirar da presença dele. Nós estamos vivendo uma época em que as pessoas estão deixando Deus por muito pouco. Eu vejo uma época de mulheres, às vezes, que estão buscando um varão do Senhor, como a gente fala, brinca. E aparecer qualquer coisa, ela está
de ir para a igreja porque conseguiu um emprego. Eu estava falando, eu tenho ficado assim, aborrecida. Eu falei isso na quarta-feira aqui de guerra. Nós fizemos um culto lapidado em outubro do ano passado. O Senhor deu uma direção. A direção que o Senhor deu foi o tema, o que teu veio tem gerado. Inclusive o tema, a gente usou uma imagem de uma mulher grávida. E eu estimulei muito. Quais são as mulheres que têm aqui que desejam engravidar? Porque existe uma palavra profética sobre a vida de vocês. Quem estava aqui lembra. E 4 mulheres vieram aqui na frente. Outras tiveram a bênção de serem alcançadas naquele dia. Mas 4 desejaram que o Senhor abrisse a madre delas. Que o Senhor viesse. E o Senhor pudesse possibilitar mulheres que não conseguiram engravidar. 4. Eu falei assim, nós vamos orar. Eu quero que você decore o nome das 4 e observe o rosto delas. Agora, se Deus fizer, volta para testemunhar o que Deus fez. Nós fizemos em outubro. Em dezembro, 2 meses depois, uma delas já ficou grávida. E a outra soube agora essa semana. 2 já engravidaram. Mas uma dessas que ficou grávida veio dar o testemunho aqui. E quando ele deu o testemunho, eu estava feliz. Mas outro dia eu percebi que não estava mais aparecendo. Filha, Deus abriu a tua madre, a pastora. É porque o cheiro de perfume incomoda. Que Deus é esse? Que me dá uma bênção, essa bênção me tira da casa dele. Não é esse Deus. Aí outro dia encontrei uma médica, passou 5 horas sentada, chegando com perfume em todo mundo, mas não estava reclamando. Eu passei 5 horas lá esperando e vi. Que Deus é esse? Onde nós temos deixado a nossa rotina com Ele, qualquer coisa. Daniel, como costumava fazer, entra no seu quarto e ora a Deus. Havia risco de morte demais. Havia pessoas observando Daniel de monte, ao ponto de quando passa, está Daniel lá, orando ao seu Deus. Quando agora eles chegam para o rei e falam, rei, lembra do decreto que o Senhor expediu? Ele que é bom, né, em memória para acusar o outro, né? Está vendo, rei? O Senhor disse que ninguém poderia orar para o seu Deus nos próximos 30 dias. Olha como é que eles falam de Daniel. Eles não falam, mas aquele supervisor Daniel estava orando, eles estavam exilados. Daniel estava lá há mais de 60 anos. Mas eles quiseram trazer à tona a primeira identidade de Daniel, exilado. Aquele exilado, o cara tinha crescido já. Tem gente que vai tentar lembrar que você foi um dia só para trazer humilhação. Tem gente que vai dizer assim, aquele... Se preocupa não, que quem te posiciona é o Senhor. Se preocupa não, estou tentando lembrar o teu pecado, estou tentando lembrar o que você um dia fez. O sangue de Jesus já te limpou, já te purificou, já te tornou uma nova criatura. Quando agora chega, diz assim, Daniel, o exilado, a gente passou na frente do quarto dele, estava fazendo o quê? Orando. Orou pela primeira vez na vida? Não. Orando como costumava fazer, como costumava orar. O rei agora fica consternado. Pode vir, por favor, pessoal do louvor, eu estou finalizando. O rei fica consternado agora. Porque ele não queria fazer. Não tem coisas da vida que a gente é obrigado a fazer porque o sistema está nos empurrando para fazer. Eu já trabalhei em empresa que eu precisei demitir, eu não queria demitir. Mas você é obrigado a demitir uma pessoa que até você gosta. Tem coisa que a gente precisa fazer porque o sistema está mandando a gente fazer. O rei não queria lançar Daniel na cova dos leões. O rei não queria, ele ficou triste. Ele ficou apreensivo. A Bíblia diz que ele passou o dia até o pôr do sol, tentando uma brecha que pudesse defender Daniel. O próprio rei procura uma forma de ajudar Daniel, porque ele não encontrava em Daniel nada que pudesse justificar ser jogado numa cova cheia de leões. Sabe o que representa a cova? A história de Daniel começa num palácio e passa por uma cova.
A cova é a hora que nem o teu melhor amigo de maior influência vai poder te ajudar. Ele pode até tentar. O rei tentou, viu uma brecha, uma possibilidade, ficou lá, batendo na cabeça. Eu fico imaginando o rei chamando seus conselheiros e olhando a lei, dizendo: será que não tenho nada? Uma linha, um artigo sequer que diga não. Mas se ele for assim, a gente libera ele. Não encontrou. O que acontece? O rei tem que fazer aquilo que ele mesmo havia determinado. Foi encontrado orando. Qual foi o delito do homem? Orar. Qual foi o pecado? Orar. Qual é o problema de Daniel? Ser fiel a Deus. Quando os nossos níveis de perseguição e de problema for porque a gente é um homem ou uma mulher de Deus, eu quero te encorajar. Você está no caminho certo. Quando as pessoas começarem a te abandonar por conta do seu Deus, você está fazendo a coisa certa. Quando aquele relacionamento, quem sabe que você já tem há um tempo, chega para você e fala: se você for para a sua igreja, eu não quero nada com você, você está fazendo a coisa certa. Quando o seu maior problema for o Senhor, você está fazendo a coisa certa. Porque o rei olha e fala assim: vamos ter que mandar ele para a cova. Vamos ter que lançar ele na cova dos leões. Teve que fazer aquilo que ele não queria fazer. Só que olha como é que o rei faz. Tem que fazer a autoridade, a palavra de rei não podia voltar. Ele tinha que cumprir aquilo que ele mesmo havia determinado. Quando finalmente vão lançar Daniel na cova, ele fala: Daniel, que o teu Deus, a quem você serve diariamente, te livre. Porque estava dizendo: Daniel, você é um homem que serve ao Senhor todos os dias. Eu reconheço que você é um servo. Dário estava dizendo assim: Daniel, existe um Deus que vai lembrar de você, mesmo quando você é lançado injustamente no lugar sozinho. Daniel, você não é qualquer um. Você é aquele que está servindo e amando ao Senhor nos dias difíceis, mas também nos dias fáceis. Daniel, você é aquele servo que todos abandonam ao Senhor, mas você não abandona. Que a tua vida começa a ficar difícil, mas você não abre mão do Senhor. Existem gerações de Daniel ainda nesse lugar. Existe geração de Daniel ainda nesse lugar. Alguém que vai olhar e vai ter que fazer alguma coisa que você que nem gostaria de fazer, mas vai dizer assim: fulano, tu serve a um Deus. Eu vejo que você é servo, não vai te acontecer nada. Até de ímpio vai vir com encorajamento. Até de ímpio vai vir reconhecimento, vai respaldar o teu Deus. Aí agora Daniel é lançado numa cova de um leão, não, dos leões. Mas ele não é só lançado na cova. Lançam Daniel na cova e ainda colocam uma pedra. Por que a pedra? Qual é a primeira reação que a gente tem no lugar de perigo? Correr. É ou não é? Me coloca num quarto com uma barata, eu vou sair, eu vou procurar a primeira janela, a primeira porta. Imagina agora, Daniel estava numa cova. De um lado, leões. Do outro, impossibilidade de sair. A cova representa momentos na sua vida que você vai olhar para o lado e vão ter perigos, calúnias, traições, solidão, rejeição, abandono, promessa não cumprida, retaliações. De um lado vão ter inimigos e do outro, impossibilidade de sair da cova. O outro lado é você tentando sozinho, do lado de dentro, empurrar algo que você não vai ser capaz de sair. Essa era a realidade da cova de Daniel. A cova é o lugar da prova. A cova é o lugar que a influência não vai adiantar em nada. O rei tinha influência. O rei não queria lançar Daniel na cova, mas não adiantou. Porque agora era uma experiência de Daniel com Deus. E a cova é o lugar e é o último nível para Deus te honrar. Às vezes nós queremos ir para um nível mais alto. Existem lugares onde de fato o Senhor quer nos levar. Mas o Senhor está dizendo: filho, para que você possa ir para esse outro nível, tu precisa se submeter ao lugar da cova.
Tu precisa ter experiências dentro da cova. A cova ainda é um nível que você vai precisar passar. Do lado de fora havia um rei. A Bíblia diz que naquela noite, nos seus aposentos, ele rejeitou música e comida. Era hábito fazer uma festa para o rei na sala real. E nessa noite Jairo fala: não, eu não tenho motivo para sorrir. Não há nenhuma canção que eu possa me alegrar quando eu sei que um homem injustiçado está sendo comido por leões. Não há motivo para eu me alimentar quando eu sei que eu fui o responsável por lançar um homem justo numa cova. Deixa eu falar uma coisa. Se há algum profeta lançado numa cova por conta de uma mentira, de uma calúnia, tu tem que parar de dormir, tem que resolver o problema. Porque há pessoas que estão lançando profetas na cova e estão conseguindo dormir. Há pessoas que estão levando conversas que não são verdade muitas vezes e estão fazendo com que a imagem de um homem, de uma mulher de Deus fique distorcida. Não dorme não, resolve essa situação, porque daria a representação. Botei um homem de Deus na cova, não tenho como dormir. Não tenho como dormir quando eu fiz algo contra um homem ou uma mulher de Deus. Não dorme. A Bíblia diz que naquela noite faltou o sono para o rei. E o que estava acontecendo lá dentro? Escuro. Daniel não sabia nem que horas eram, mas o rei fez uma determinação. Hoje ele passa a noite na cova. Do lado de fora já havia uma determinação. A cova só é uma noite, porque assim que o dia raiar, eu mesmo tiro ele da cova. Enquanto você está no dia do sofrimento dentro da cova, o Senhor, o Rei dos Reis, já determinou um dia para tirar você da cova. Você pode estar dentro da cova, você não vê possibilidade, você não ouve barulho